Você aí sabe por que o vídeo de hoje está saindo mais tarde? Porque a verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. La verdade es que no soy tan fuerte como eu pensava. Já diria o menininho que canta essa música. É isso, meu povo. A sexta-feira foi agitada demais. Eu só consegui gravar agora no fim da tarde, daqui quase início da noite, porque, enfim, os outros compromissos me fizeram perder tempo. Então, bora lá, responder as perguntas de vocês. Eu acho que são 30. Muito obrigado para quem mandou. Para quem ainda não sabe, toda quinta-feira eu abro no Instagram caixinha de perguntas e venho aqui responder depois no YouTube para vocês. Minha forma de me comunicar e me conectar com vocês, meu respeitável público. Eu agradeço demais. Vocês são a razão do meu existir enquanto produtor de vídeo no YouTube. Alex Eduardo 93. Hans Flick vai conseguir manter o caráter do Barça? Manda um abraço para mim. O caráter, tomara que mude, porque o caráter desse time, não que seja um time mau caráter, mas eu acho que o que precisa mudar é justamente a energia do clube. Mas sobre estilo, eu acho que ele tem um estilo parecido, né? Assim, ele não tem a grife ou o pedigree de ter convivido dentro do clube, com o Cruyff, esse tipo de coisa, mas, cara, o Xavi basicamente era o último cruifista vivo, assim, né, assim, dos que saíram de dentro do clube, e daqui a pouco, quem sabe, o Busquets. Então, o estilo de jogo do Hans Flick é ofensivo, com posse de bola, jogo posicional, então tem coisas que encaixam dentro do que o Barcelona procura. Eu tenho, e outra coisa, você pediu para mandar um abraço, Alex Eduardo 93, um abraço, muito obrigado pela pergunta. Eu tenho muitas dúvidas, meu povo, em relação ao Hans Flick, porque ele pegou um Bayern que já estava construído e melhorou depois da saída do Niko Kovac, tem muito mérito para isso, fez realmente um Bayern jogar muito bem. Não via nada de diferente no Bayern de Munique do Hans Flick. 4-2-3-1, lateral mais defensivo que era o Pavard, um bastante ofensivo o Afonso Davies. Quando o Pavard não jogou, deslocou o Kimmich para aquele lado, Goretzka no meio campo do lado do Thiago, 2 pontas de pé invertido, né? Na verdade, eram 2 pontas porque o Coman jogava pela esquerda, o Sané pela direita, um 10 atrás do 9, Thomas Müller rodeando o Robert Lewandowski. O que ele fez bem foi aproveitar o máximo dos seus jogadores ali. Mas depois, na seleção da Alemanha, com muitos destes jogadores, o Bayern de Munique foi muito mal. Foi muito pouco tempo que a gente viu de Hans Flick para eu achar que ele seja a solução. Então eu tenho dúvidas se realmente ele é isso tudo, porque vi um trabalho bom, que não é tão autoral assim, porque ele não monta aquele time e tal, ele pega o que tem e consegue funcionar bem, e depois talvez no trabalho mais autoral, que é o da seleção, o time foi bastante mal. Então tenho dúvidas sobre Hans Flick. Vamos ver. Léo Martins, 69. Como estão as coisas em Barcelona com essas notícias do Mbappé no Real Madrid? Vou ser bem sincero para você, Léo Martins, underline, 69. Eles estão se mordendo, tá? Não o clube, mas imprensa, torcida, tá rolando um desespero aqui. Já de notícia de que o Vinícius Júnior é o grande prejudicado, já estão criando um drama talvez maior do que seja daqui a pouco. Eu acho que tem motivo para ter dúvidas e como que vai ser o encaixe e tal, talvez dê algum choque. Mas aqui já estão tratando como apocalíptico a chegada de um grande jogador a um grande clube. E aumenta a pressão em cima do Barcelona, aumenta a pressão para a contratação, para a atração de jogadores. Então a chegada do Mbappé, que vai se realizar, ao que tudo indica, coloca muita pressão em cima do Barça, em um clube que está frágil o suficiente para não ser pressionado. Enfim, não precisa disso para o Barcelona ter pressão e ter problemas. E terá, porque está vendo seu rival ir embora. Rafael Soares, OF. Acha mesmo que a torcida do PSG não vai ficar com raiva do Mbappé, já que será difícil ter outro craque no time? Acho realmente. Acho que a Clara fez outro dia uma matéria sobre isso, eu achei bem interessante a diversidade de opiniões da torcida do PSG, só que todas indo para o mesmo caminho, de que eles entendem que o Mbappé fez ali o que dava e que vai sair pela porta da frente. Mbappé chegou como um adolescente, sempre esteve presente, é o maior artilheiro da história do clube, sempre joga bem, conectado com o clube, acho que sempre se importou. Eu acho que isso vai fazer com que a torcida entenda que depois de tantos anos ali tentando e conseguindo um sucesso relativo para o que o Paris Saint-Germain esperava, que ele vai buscar a vida em outro lugar. Acho que entendem que é natural a saída dele. E me parece que todos vão entender e aceitar bem. Gustavo Macde. O que o Dortmund precisa para finalmente ganhar uma Bundesliga? Me responde, por favor. Ele precisa continuar tentando. Tentar melhor.
Não tem algo que o Dortmund possa fazer. O Dortmund não pode, por exemplo, não vender jogadores. O Dortmund não pode segurar os Haaland, segurar os Bellingham, ele tem que vender. É um clube feito para isso. Os jogadores vão para lá sabendo que eles vão jogar em um grande clube, com uma grande torcida, que eles vão competir bem, normalmente que eles vão jogar Champions, e que é um trampolim para eles irem para outros clubes. E o Dortmund precisa vender para continuar tendo dinheiro, para continuar comprando e tal. Então, assim, se tivesse uma coisa, o Dortmund precisa fazer isso. O Dortmund já teria feito, né? Cá entre nós, os caras estão lá todos os dias, eles sabem muito bem o que tem que fazer. Agora, o Dortmund sabe o que tem que fazer, o Leverkusen sabe o que tem que fazer, o Bayern sabe o que tem que fazer, e o Bayern tem muito mais ferramentas do que todos os outros para fazer o que precisa. Então, por isso, o Bayern consegue ganhar tantos títulos. Tem muito mais dinheiro, tem muito mais atração. Os clubes da Alemanha são clubes vendedores, são clubes que compram para vender jogadores, desenvolver jogadores e vender. O Bayern de Munique não é isso. O Bayern compra para ganhar títulos. Então, para você competir com um clube que todos os anos ganha mais do que o dobro de dinheiro que você, porque não é que ganhou o Bayern de Munique não é que um ano ele ganhou o dobro de dinheiro do Borussia Dortmund. Todos os anos o Bayern de Munique ganha o dobro de dinheiro do Borussia Dortmund. Para competir, em teoria, é impossível. Então você tem que conseguir formar um grande time de jovens, torcer que encaixe, que o Bayern vá mal e que dê. Ano passado quase deu. Chegou na última rodada, o Dortmund não conseguiu ganhar. O Neto Gomes. Será que o Real Madrid vai abrir mão do Vini para ter o Mbappé? Qual a sua aposta? Inicialmente eu tenho certeza que não. Que o Real Madrid vai tentar encaixar esses dois grandes jogadores. E acho que se o Real Madrid quiser um claro ponta esquerda, um claro ponta direita e um claro 9, pode dar problema porque o Mbappé gosta de transitar por vários setores do ataque. Agora, se conseguir fazer um ataque móvel, que quando o Mbappé for para a esquerda, o Vinícius se desloca para o outro lado, faz outra função e tal, podem funcionar bem juntos. Eu acho que, pelo menos no primeiro ano, tanto o Vinícius como o Real Madrid vão ver como que o Mbappé vai se encaixar taticamente no time e também do ponto de vista de o que será o clube desde a chegada do Mbappé, né? O que será feito pelo clube para que o Mbappé se torne o grande nome do projeto, o grande nome do clube neste momento. Então, inicialmente, acho que não vai abrir mão do Vinícius. Inicialmente, acho que a melhor coisa que pode acontecer é os dois se entenderem muito bem dentro de campo e um melhorar o outro. Se isso não acontecer, daqui a pouco pode ser que o próprio Vinícius pense que, bom, chegou um outro cara aqui, que o clube apostou por ele, que para mim não dá certo e vou buscar minha vida em outro lugar. Mas eu acho que primeiro eles vão tentar pelo menos um ano ou até mais do que um ano. Então não acho que será de cara. Chega Mbappé, sai Vinícius. Se der certo, podem ficar vários anos juntos lá, dando muito certo, ganhando muitas coisas. Caio Videira. Zero expectativa no Barça. Infelizmente, sem um craque como referência, prejudica muito. Se o problema fosse só faltar um craque, menos mal, tá? Acho que falta tudo. Ataca mal, defende mal, machuca muitos jogadores, a crise institucional. Então, assim, eu também zero expectativa. Outro dia eu postei um stories com os palpites da TNT que a gente colocou para os jogos. Eu acho que o Napoli pode passar. Eu fiquei com um gosto muito amargo do Barcelona tomar 3 gols tão fácil como tomou do Granada, o vice-lanterna em casa. E tinha tomado 5 do Villarreal, e tinha tomado 4 do Atlético de Bilbao, e 4 do Real Madrid, 4 do Girona. Tô pensando, cara, quem apertar vai levar. E o Napoli aperta, né? O Napoli tem bons jogadores de frente. Então, eu acho que o Barcelona, inclusive para o jogo contra o Napoli, não é favorito. É muito frágil o Barça, é muito frágil. Cae Galha. Podemos pensar em Fernando Diniz na Europa? Fred Caldeira comentou sobre isso em um vídeo. Eu acho que podemos pensar sim, tá? Primeiro porque se o Fred Diniz está falado para mim. E segundo porque aqui ele é visto como uma boa novidade, Fernando Diniz. Então acho que sim, daqui a pouco alguém pode apostar por ele. Não acho que é, por exemplo, o Barcelona e daqui a pouco o Bayern de Munique que é um técnico. Não acho que ele virá de cara para um trabalho assim, de um clube com expectativas tão grandes. Mas eu acho que assim como o Marcelo Galhardo foi especulado aqui em vários clubes, o Fernando Diniz também pode ser pela novidade tática que ele apresenta. Acho que daqui a pouco um clube médio da Espanha, da Itália, da Inglaterra, da França, pode querer apostar no Fernando Diniz sim. Então acho que daqui a pouco a gente pode ver ele na Europa. Se os grandes especialistas, quem vê mais jogo do que o próprio umbigo, né? Os espanhóis que veem mais jogo do que a Espanha, os ingleses que veem mais jogo do que a Inglaterra, quem vê mais jogo por aí, fala do Fernando Diniz por aqui. Vito CV. E aí, MB, sou seu fã. Muito obrigado, Vito. Pena que eu não posso dizer o mesmo em relação a você, porque eu não te conheço. Mas obrigado. O Real Madrid com esses desfalques pode prejudicar algumas rodadas na Liga? Pode.
sem zagueiro, sem Bellingham, agora sem Brahim, pode sim prejudicar algumas rodadas em La Liga. O problema é que já tem tantas rodadas na frente dos outros que eu acho que mesmo que prejudique uma rodada ou outra, não vai fazer diferença. Girona, para mim, está perdendo um pouco de fôlego nesse momento. Os últimos 4 ou 5 jogos ganhou só uma, né? Ou ganhou 2. Tropeçou no Almeria, tropeçou na Real Sociedad, tropeçou no Real Madrid e caiu na Copa do Rei. Então, recentemente o Girona não tem performado como em 2023 e Barcelona está a uma légua de distância do Real Madrid. 10 jogos, são 4 rodadas, sem contar que o Barcelona não é um time infalível. Então, mesmo que o Real Madrid tropece, é o tal da gordura. Criou gordura e agora mesmo que perca jogadores, pode ter os seus tropecinhos aqui e ali e dá para administrar a Liga. VS 32, 37 e 74. Você parece uma senha criada automaticamente pelo Google Chrome. Salve Marcelo, o quanto é importante o De Jong para o Barça? Só um pouco. O De Jong é importante, mas ele tem tantos altos e baixos, a constância do De Jong é tão pequena, um jogador tão inconstante que faz 3, 4 jogos muito bons, aí depois 2 jogos muito ruins, o jogo dele contra o Granada é um horror, que ele tem uma importância só relativa. Para mim, o jogador importante é o que está sempre bem, que está sempre jogando bem, que está sempre jogando num nível bom, e não que tem picos de altos e baixos. Então, para mim, o De Jong, por exemplo, estão falando de uma possível venda dele, eu já sou favorável a vender. Pelo salário alto que tem, né? Porque ele está acumulando salários de anos anteriores que ele perdoou para pegar na frente, para trazer um outro jogador mais constante. O Barcelona gosta muito do Bruno Guimarães. Não vai ser nada fácil, vai ter concorrência de outros clubes, mas é o nome que o Barcelona mais gosta. Vamos ver se tem capacidade de fazer uma proposta, né? A gente trouxe a notícia aqui no mercado de inverno. A multa rescisória do Bruno Guimarães é de 115 milhões de euros. E tem que pagar antes de 30 de junho, essa multa. Então tem que pagar ainda neste curso. Por que isso é importante? Porque altera a coisa de fair play, de você terminar a temporada no vermelho ou não terminar. Então, compras a partir de 1º de julho são uma coisa, antes de 1º de julho é outra coisa. E a multa dele vale até antes da janela começar, porque o Newcastle precisa da grana para este ano contábil, para esta temporada contábil que vai até 30 de junho. Então, o grande sonho do Barcelona é o Bruno, mas não é fácil porque tem a situação do De Jong e a saída do De Jong não é fácil também. Mas eu já pensaria em vender, tá? Eu já pensaria em vender porque a inconstância do De Jong acho que atrapalha o time. O Busquets era muito constante, cara. Com o tempo a gente vai percebendo, né? Falta que os jogadores fazem. O Busquets era muito constante. Essa inconstância do De Jong faz com que o time tenha seus altos e baixos também. Tsunaki. MB, fale algum jogador que pode dar mais criatividade para este Barcelona. Eu peguei essa pergunta porque eu não vou citar um jogador, mas, cara, a criatividade não vem de um jogador que vai chegar, pegar a bola e fazer, porque é Messi, né? Assim, quem fazia isso e criava... O que o Barcelona precisa, na minha opinião, são pontas de drible, especialmente um ponta esquerda, um jogador que quando o time gira a bola de um lado para o outro, seja capaz de desequilibrar uma marcação, de levar vantagem de 1 contra 1, porque senão o Barcelona gira, a bola chega na ponta e não tem o que fazer com ela ali. Porque o cara está marcado pelo lateral, ele não consegue superar o lateral para chegar na linha de fundo, para abrir uma jogada de finalização se ele entra em diagonal pelo outro lado. Então, para mim o problema não é criatividade, porque Pedri, Gundogan, até o próprio De Jong na entrada da área, ou Cancelo, eles conseguem ali criar coisas. O problema é que tem uma hora que você precisa desequilibrar. O Barcelona tem um jogador de bom drible no elenco, que é o Lamine Yamal, de 16 anos. Rafinha é elétrico, mas é mais de combinar. O Ferran Torres é mais de receber na frente, de se deslocar e receber, e não de pegar no pé e driblar. E o João Félix, que é mais de pegar no pé e jogar, não tem tanto drible e arrancada. Então não tem jogadores de característica de drible. Para mim é o grande problema de formação do elenco do Barça. Não é criatividade de alguém tirar um coelho da cartola. É alguém pegar a bola, ir para cima dos caras e conseguir levar vantagem. Underline Z. Rick. Beckler, dicas para quem tem uma rotina corrida e deseja ter um estilo de vida mais saudável. Cara, você tem que fazer escolhas. Você vai ter que escolher entre pedir comida ou comer rápido qualquer coisa que vai te intoxicar, ou num domingo, por exemplo, você preparar marmita em casa. Eu, por exemplo, tenho um sistema aqui de entrega de marmita. Toda sexta-feira chega marmita para mim para a semana toda. Para você comer bem, que já faz muito parte de ter um estilo de vida saudável. Se você vai chegar do trabalho às 8 da noite, vai conseguir ir na academia ou não. Se você vai escolher ficar 40 minutos deitado no sofá descansando ou vai fazer alguma coisa. Você vai ter que fazer escolhas. Eu acho que escolher ser saudável, um estilo de vida saudável, um pouco de exercício, se alimentar bem, vai te trazer muito mais benefícios, vai te deixar inclusive muito mais disposto. E a sua rotina tão pesada
seu corpo vai estar mais preparado para ela, tá? Então, assim, eu dou dica de ser saudável porque eu acho que vai te ajudar. E não só esteticamente, você ficar bonito, não sei o quê. Mas a longo prazo, inclusive, você vai ser um velho melhor. Então, tente comer bem. Eu, por exemplo, eu não cozinho. Eu cozinho muito mal e eu tenho pouco tempo para me dedicar. Então, eu achei um lugar que entrega comida boa, saudável. Barata ainda, então nem gasto mais dinheiro. Hoje eu estava com um dia muito corrido. Fui 50 minutos na academia e otimizei o treino para fazer alguma coisa. Então, alguma coisa a gente tem que fazer por nós. Então, é você ter que fazer escolhas e escolher você, optar por você. Isso não é frase de coach, não, tá? É realmente. Cara, você tem que fazer escolha. Vai ficar no sofá olhando pro teto, baixando tela de celular, vendo Pablo Marçal falar que andou de helicóptero e salvou um helicóptero da queda. Ou você vai correr um pouco, ou você vai, sabe, levantar um peso, você vai fazer alguma coisa. Pensa em você. Vini M. Araújo, alguma promessa a se fazer caso o Barça ganhe a Champions? Vini M. Araújo, meu amiguinho, você imagina Deus preocupado com a Ucrânia, preocupado com os muçulmanos, os palestinos e os israelenses, preocupado com o Brasil, preocupado com tanto de coisa, e ele fala, pera! Barcelona ganhou a Champions, deixa eu conferir se o Beck vai passar 30 dias sem beber ou não. Não dá pra negociar com Deus e fazer promessa, né, meu povo? Para de fazer promessa, gente. Tá vendo? Não faz nenhum sentido. Só pra você, é engraçado só a promessa, mas nada vai se realizar porque você prometeu. Porque se o outro lado também prometer, acabou, vai terminar empatado. Então, pare com as promessas. Eu mesmo não prometo nada pra ninguém. Vocês não vão me negociar com Deus, hein? Vocês não vão usar Deus como moeda de troca para as coisas. Qualquer Deus, o Deus que você acreditar. MVSO 12. Médico frustrado, apaixonado por escrita e esportes. Como fazer essa transição? Cara, sendo médico, eu imagino que você tem algum colchão econômico bom, porque médico parte de um salário base que normalmente é bom, né? Então, assim, é uma profissão que a média ganha um bom salário. Então, se você estiver dentro da média, algum bom salário você deve ter ganhado, algum dinheiro você pode ter juntado, o que te faz estar na frente de muitos outros para fazer uma transição. Isso já é positivo. E a partir daí é ver como que você consegue, ao mesmo tempo, ser médico, manter alguma rotina ali de trabalho para você ter sustento e mudar. Não sei se você quer fazer jornalismo, se você quer se dedicar a esporte e escrita como um hobby, mas não sei nem como que você me pergunta isso, porque eu não sou médico, eu nunca fiz essa transição, mas, cara, sempre dá pra fazer, né? Se você é um médico frustrado aos 35 anos, imagina que você vai ter que trabalhar até os 65, você vai passar mais 30 anos sendo médico frustrado. Então, cara, dá um jeito de começar uma faculdade, sei lá, de que você quer fazer, de jornalismo, de letras, de ciências sociais, de qualquer coisa. Mas é melhor você, aos 40 anos, mudar do que você passar mais 20, 25 anos, 30 anos trabalhando com o que você não gosta, né? Tem uma pergunta aqui, a próxima, que fala exatamente isso, olha só. Do MTZIN 072. Fala, MB, tenho 16 anos e ainda não sei o que eu quero para minha vida profissional. É normal? Cara, olha que tem um médico frustrado. O mais normal é um moleque de 16 anos não saber nada do que quer pra vida, porque um moleque de 16 anos não tem que saber de nada mesmo. É uma injustiça que as pessoas têm que decidir tão cedo o que elas têm que ser. Eu, por exemplo, sabia o que eu queria ser desde muito cedo, porque eu gostava de futebol e eu gostava de ler jornal e de escutar rádio. Então eu sabia que eu queria ser jornalista. Mas tem muita gente que não sabe, tem muita gente que trata o esporte como um entretenimento, como um hobby. Então, se você tem 16 anos e você não sabe o que você vai ser, é normal, cara. E não é que você tem que decidir até os 18. Você pode ser um médico de 40 anos frustrado. Então, você pode decidir e depois mudar de ideia, depois não gostar e depois cansar. Você pode gostar muito e cansar. Eu acho que eu vou daqui a pouco cansar de ser jornalista e cansar, por mais que eu cubra o creme de la creme do futebol mundial, eu cubro os times de Liga dos Campeões, eu acho que não existe nada melhor para se cobrir. Eu sinto que daqui a pouco eu vou cansar disso. E eu vou fazer outra coisa. E a vida nos leva a fazer outras coisas e nos reinventar. E aos 16 anos, aos 18 anos, aos 20, 25, 30 anos, você não tem que tomar uma decisão definitiva sobre nada na sua vida. Nada. Então, sempre pensem que a vida é para viver quantas vidas forem. E não uma só.
Lucas BL. O quanto mau desempenho esportivo do Barça atrapalha no mercado de transferência? Acho que nem tanto, tá? A não ser que fique fora de Champions, aí sim. Mas se não, os jogadores entendem da grande marca que é, o grande clube que é. Muitos jogadores que têm hoje, por exemplo, entre 30 e 20 anos, os jogadores em idade adulta, quem tem 30 anos hoje nasceu em quê? Em 94, né? 30 anos atrás. Então, quando eu tinha 15 anos, era 2009. Então, esses jogadores adultos de hoje viram na adolescência deles Ronaldinho, Messi, o time do Guardiola, depois quando eles já eram um pouco mais adultos, ou então jogadores de 20 anos, o trio MSN. Então, o Barcelona é adorado por esta geração atual de jogadores. Então, todos os jogadores, quando falam que querem jogar no Barça, dá para entender por quê. Se ficar fora de Champions, sim. Se não, cara, o que eu escuto de história de pessoas próximas a grandes jogadores que dizem, cara, o meu jogador falou, não me procura porque eu não estou pensando em sair, estou só pensando na temporada, não quero trocar de clube, a não ser que seja o Barcelona. Se o Barcelona chamar, você me fala que aí eu quero. Ou então que abre mão de coisas para jogar no Barcelona. Cara, eu já escutei tantas histórias dessas, o Barcelona ainda é um clube. Barcelona e Real Madrid, acho que são os clubes mais interessantes do mundo, a Premier League é a liga mais interessante do mundo, mas eu acho que a maioria dos jogadores querem jogar. Os clubes mais admirados, eu imagino, sejam Barcelona e Real Madrid, onde os jogadores querem estar. Então, o time foi terceiro colocado em La Liga. Não sei se um jogador deixaria de vir para o Barcelona por conta disso. Se pode pagar o salário, se pode pagar a transferência, se está na Champions no ano que vem, fala, cara, eu vou chegar neste clube, eu vou triunfar nesse clube, eu vou fazer esse clube ganhar de novo, igual eu vi ganhando e me maravilhei 10, 15 anos atrás. Acho que a coisa vai mais por aí. Fernando Serra. Tem 2 As. Como está a popularidade do Laporta aí em Barcelona? Tá menor do que já esteve, tá? Os últimos acontecimentos, o Laporta jogando bandeja de salgado de rolinho primavera para cima, pegou mal. Acho que também decisões do Laporta de não proteger o Xavi, deixar que o ruído atrapalhasse o Xavi, montagem do elenco, enfim, de se cercar de mais amigos do que profissionais na diretoria. Estou começando a ver já muitas críticas em relação ao Laporta. Aquela história de quando começa o time a ir mal, você fala, pô, o problema não é dos jogadores, é de quem escala. Aí depois, não, o problema não é de escala, é de quem contrata, sabe? A coisa vai escalando, tá chegando no presidente. Dedei 013. Quanto tempo você acha que Endrick vai sobrar nesse time real? Se firma ou vaza? Tem que ser uma coisa ou outra. Vazar ou se firmar? Tem que se firmar. Eu acho que ele vai demorar ainda, o que é muito positivo, a entrar para jogar de cara. Porque chegar no Real Madrid com 18 anos e ter que jogar titular camisa 9 desde então, eu não acho que é uma boa para ele. Acho que ele tem que chegar aos poucos e jogando aos poucos. Lembrando que o Vinícius chegou e foi jogar no time B do Real Madrid. O Vinícius Júnior, que nos últimos 3 anos talvez seja um dos 5 melhores jogadores do planeta. Outra coisa é as eleições onde ele termina, mas as sensações em campo me mostram isso. E teve que jogar no time B. Então a melhor coisa para o Vini é que chegue, que tenha outro jogador, que ele não, pro Endrick, perdão, que não tenha pressão e que ele possa se desenvolver no seu futebol aos poucos. Agora, depois de 2, 3 anos, se ainda não acha lugar no time, aí é começar a pensar mesmo em algum outro lugar para jogar mais. Eu só vou fazer uma coisa aqui, meu povo. Vocês esperem rapidinho. Que é mandar os print screens que eu dei nas perguntas de vocês para o computador, porque a bateria do tablet está em 3%. Deixa eu ver onde estamos. Anselmo, underline TI. MB, vocês vão cobrir a Champions feminina? Qual a expectativa? Sim, vamos cobrir. A TNT Esportes começa a transmitir já nestas quartas de final, que são dia 19 e 20 de março, os jogos da Liga dos Campeões Feminina, e a expectativa é muito boa, tá? Eu ainda não tenho detalhes, a gente fez já o anúncio, mas ainda não tivemos alguma conversa para saber os detalhes de como que serão as transmissões e tal. A única coisa que já me falaram é que a gente vai ter uma cobertura nível Champions mesmo, que a gente vai fazer, como a TNT sempre faz, né, cara? A gente pega tudo, Campeonato Paulista, Champions, o amistoso do Flamengo, a gente pega tudo e transforma. A gente só sabe fazer as coisas se a gente fizer o que a gente entende que é de uma forma muito bem feita, sabe? Muito bem entregue, com muita produção. E o que me foi passado é que a gente fará assim a Champions feminina. E eu tô muito animado,
Porque eu já há algum tempo quero seguir mais de perto o futebol feminino, especialmente do Barcelona, porque é o melhor time do mundo, e eu acho que é o melhor time do mundo em algum tempo. E eu não tenho oportunidade por conta de trabalho, né? Porque quando o time feminino está jogando, eu estou fazendo outra coisa. Então, quando o time feminino estiver jogando, eu tiver que estar lá, eu vou poder acompanhar mais de perto, coisa que eu não tive oportunidade ainda. E eu acompanho o feminino do Barça, mas o ao redor, em castelhano. O entorno e os outros times nem tanto. Então também vou ter que acompanhar mais os outros times e vai ser legal. Mas assim, já tô pensando em, pô, quem sabe entrevistar a Itana, entrevistar a Alexia daqui a pouco. É um time muito bom que tem aqui. Eu fui em vários jogos do futebol feminino aqui, desde antes delas jogarem no Camp Nou, né? Que elas jogaram no Camp Nou contra o Wolfsburg, contra o Real Madrid, aí na temporada passada contra Chelsea, Roma. Esse ano eu fui no clássico contra o Real Madrid no Estádio Olímpico, mas eu já entrevistei a Marta aqui quando ela veio jogar contra o Barcelona. Eu fiz matéria com a Alexia Putellas aqui em 2015 ou 2016 por conta daquela música do Skank para ela. Então assim, eu já acompanho o futebol feminino do Barça há muito tempo. Agora transmitindo vai ser bem mais legal mesmo. Gabriel Christian 1.8. Que troço grande escrito é o clássico atrás aí de você. Isso aqui, né? Isso aqui é uma caixa. La Liga de vez em quando manda algumas coisas. E teve algum Barça Madrid que eles me mandaram. Eu lembro que era uma camiseta do El Clássico e uma mochila. Então mandou, eu coloquei aqui. Tem até uma bola de La Liga que tá aqui atrás também, que nem era pra estar. Era pra estar aqui do lado. Então, se você quer ter alguma coisa sua exposta aqui, é só me mandar. Me manda aí uma DM com um presente que você quiser me dar e dependendo do presente eu coloco aqui. Aí daqui a pouco tem tipo autopeças do Jair, sabe? Um anúncio completamente aleatório. Mas é isso, é o clássico. Acho que identifica bem porque tudo bem que tem coisas de Barcelona por aqui e tal, mas eu não sou só Barcelona, então é o clássico, é uma coisa muito grande, muito importante. Acho que marca bem aqui no cenáriozinho. Netim, ponto underline. Você não acha que Mbappé no Real Madrid seria uma briga por protagonismo, assim como foi no PSG? Acho que pode ser. Não vou responder essa pergunta tão a fundo, porque será o tema central de Fred Beckler Explicam da próxima terça-feira. Gravamos agora há pouco, inclusive, Fred e eu tô com pouca voz até, porque já falei muito no programa. Então a gente fez um programa especial sobre isso. Sobre o perfil Mbappé, sobre como que foi esse crescimento dele de personalidade, de talvez afã por protagonismo e até rebeldia. A minha sensação, simplesmente, para dar um pequeno spoiler do que a gente falou no programa, é o Mbappé sempre quis estar rodeado de pessoas ambiciosas como ele. E eu acho que isso gerou os problemas no PSG, porque cada um ali tinha uma intenção diferente. E a intenção do Mbappé era triunfar muito naquele clube. E que outros jogadores tivessem uma intenção diferente da dele fez com que ele não se sentisse confortável com esses jogadores. No programa vamos explicar mais sobre isso. Mas se no Real Madrid os jogadores forem comprometidos como ele para ganhar, eu acho que a tendência é dar menos errado do ponto de vista de comportamento e de ego do que no PSG. Pitanga 91. MB, viu o documentário do Figo no Netflix? Se sim, qual a sua opinião? Pois achei um doc meloso. Acho que o documentário sobre o Meloso, assim, tá contando ali uma história que tem a sua parte emocional, seu triunfalismo com o Florentino Pérez, mas eu acho que mostra bem, né, que o Figo mentiu pro Barcelona, de que não ia sair, de que acabou saindo para ganhar mais dinheiro, ele tinha o direito de fazer isso, ele foi, e ele mentiu falando que não quer sair do Barcelona e logo depois saiu do Barcelona. Então, aqui em Barcelona, odeiam o Figo. O Figo é o maior traidor aqui. Assim, se você vai falar coisas não futebolísticas e vai falar sobre traição, o Figo é um exemplo de traidor. Eu acho que o documentário mostra isso muito bem, né? Mostra muito bem, inclusive o pós dele, como foi quando ele veio jogar aqui de volta, porque ele falou que não quer sair. O Figo é eleito, para vocês terem ideia, em 2000, o melhor jogador do mundo com a camisa do Real Madrid. Uma eleição que fechava no final da temporada, então era pelos feitos dele no Barcelona. Então ele ganha com a camisa do Real Madrid por algo que ele fez não no Real Madrid. É uma coisa muito surreal. Sai no ano do centenário do clube e tal. Eu acho que o documentário mostra bem essa história, tá? Você pode ter o triunfalismo no final e o que ele representou para o Real Madrid, o tanto que ele ficou feliz e o tanto que o Florentino Pérez foi importante. E tudo isso é verdade, mas também tem toda a parte da
das mentiras que o Figo contou, das promessas que ele fez e não cumpriu, e do sentimento que ficou por aqui. E tudo isso também é verdade. Como é que é? Parneitz. Sabia que seu tio Piscite já foi integrante da organizada do Cruzeiro? Não sabia. Realmente, o Piscite é casado com minha tia Daisy e eu não sabia que ele já tinha sido integrante. Sei que ele é muito cruzeirense, mas que tinha sido integrante organizada. Estou sendo impactado agora. Fê Silva 07. MB, o que o Barça está fazendo com o dinheiro da Spotify? Não vejo esse fazendo diferença? Não precisava dessa interrogação, cara. Bom, o Barcelona está pagando salários, né? Está pagando salário de Lewandowski, de Rafinha, de Koundé, de Ronald Araújo, de De Jong. O Barcelona está pagando suas contas com o dinheiro que ele recebe. Recebe 60 milhões por ano do Spotify e está usando para pagar as suas contas. O Barcelona teve essa temporada o quarto maior faturamento do futebol europeu. Acho que foi Real Madrid, Manchester United, PSG e Barcelona, se eu não estou enganado. Então, o que está fazendo com o dinheiro de um patrocínio? Usando para contratar jogador, para pagar salário, para diminuir a dívida do clube. Está usando o dinheiro para o orçamento normal dele, cara. Geliton 8, tem duas dele. A primeira é muito fácil. Beckler, é verdade que a cerveja por malte não dá ressaca, é a Pilsen sim? Não, tem nada a ver isso. O que dá ressaca é o álcool, e toda cerveja tem álcool. Então, seja cerveja boa, ruim, por malte, zero malte, de milho, de a melhor ou a pior marca, toda cerveja dá ressaca se você beber muito e não beber água, porque o álcool, para ser metabolizado, deixa a sua célula muito doida e te dá dor de cabeça e dá todos os efeitos, porque você está intoxicado de álcool no seu corpo, e cerveja por malte tem álcool, assim como a Pilsen. A outra do Geliton 8. O Barça pode viver uma seca de títulos na Espanha por conta desse timaço do Real Madrid? Pode. Há algum tempo, a gente já tem falado aqui, né, que o Real Madrid ter saído da pandemia como saiu, sem tantos arranhões, ter usado o período de pandemia com estádios fechados para reformar o Santiago Bernabéu, isso tudo ao mesmo tempo com a crise muito pesada do Barcelona, o Cristiano Ronaldo ter saído do clube e não ter sentido tanto, sentiu no primeiro ano, né? O Real Madrid trocou de técnico 3 vezes, tomou 5 do Barcelona, tomou 3 do Barcelona, tomou 4 do Ajax. O primeiro ano foi muito sentido e depois já se organizou de novo. Olha o Barcelona como está sentindo a saída do Messi até hoje. Então, fez com que gerasse um degrau muito grande entre os dois. Isso se nota, já está se notando agora e continuará se notando nos próximos anos, porque o Real Madrid continua indo embora e galopando, e o Barcelona derrapando ainda. Sim, pode ter uma seca de títulos, importante. Lembrando que o Barcelona chegou a ficar 14 anos sem ganhar um campeonato espanhol, né? Até vir o Cruyff ganhar em 74. E depois passou muitos anos até ganhar, depois teve a famosa quinta do Butri. O Real Madrid ganhou 5 anos seguidos, aí veio o Cruyff, demorou a ganhar e depois ganhou 4 seguidas aqui com o Barça. Então tem ciclos, momentos e momentos. Esse é o momento de baixa do Barcelona, de alta do Real Madrid. Não é natural que vai passar abaixo de um e alta do outro, não é ficar braços cruzados esperando passar, tem que trabalhar muito para impedir que o momento de alta do Real Madrid seja tão grande como está sendo, porque o Real Madrid está trabalhando muito bem. Gabriel Orsini, você faz amor com suco? Ainda usa isso? Rodrigo Góes, gente, 2024. Não que eu não goste do Rodrigo Góes, acho ele engraçado e o personagem é excelente. Mas acho que já passou. E eu simplesmente malho e tomo whey protein. Pedro Augusto, 10. Mbappé no Real Madrid, já era pro Barcelona? Às vezes não, né? Às vezes parece que vai dar tão certo que não dá. E se o Barcelona tiver... Tanto que os Galácticos não deram certo, né? O Real Madrid era um bom time no final dos anos 90. Tinha Hierro, tinha Raul, Morientes. Aí chegou o Zidane, já tinha o Roberto Carlos também. Aí chegou o Zidane, ganhou Champions. Com o Figo ganhou Champions também, né? De 2000. Não, 99, 2000 o Figo estava no Barcelona, mas a de 2002 o Figo estava. Aí depois em 2002 chega o Ronaldo, depois chega o Beckham. E com Ronaldo, Beckham, Figo, Zidane, Raul, Roberto Carlos, Makelele, Cacilhas. Com esse time o Real Madrid acho que ganha uma Copa do Rei. Não consegue passar das oitavas da Champions. De vez em quando dá errado. E foi nesse período, o Barcelona chegou a ficar 5 anos sem títulos, entre 99, que o Barcelona ganhou o Campeonato Espanhol,
e 2004 que o Barcelona acho que volta a ganhar alguma coisa, 2004, 2005 ele ganha a La Liga de novo, acho que é isso, entre 99 e 2005, acho que o Barcelona não ganha nada, troca presidente, uma crise sem tamanho. Nesse período, chega João Laporta, chega Ronaldinho, chega Samuel Eto'o e o Barcelona, chega Deco depois, com criatividade vai se levantando e gera a maior era da história do clube, e o Real Madrid passa muitos anos sem conseguir passar das oitavas de final da Champions. Não acho que é o que vai não é o que está pintando que vai acontecer, mas de vez em quando as coisas não saem como o papel diz que elas vão sair, porque o futebol é dentro de campo. Então, se já era para o Barcelona, eu não sei. A tendência é que o Real Madrid fique cada vez mais forte. Agora, vamos esperar. Vitor Osvaldo, 1507. Barcelona tem chances contra o Napoli? Eu acho que esse jogo tá 60-40 para o Napoli. Porque o Napoli, se não jogar bem, simplesmente explorando a fraqueza de defesa do Barcelona, é possível levar. Se o Barcelona não jogar bem, ele não tem chance. Então acho que o Napoli consegue passar sem jogar bem, fechando, fica fechadinho atrás e tal, e coloca Osimhen e Kvaratskhelia, por exemplo, para correr contra a defesa do Barça, eu já acho o suficiente para fazer um estrago muito grande. E se jogar bem o Napoli, pior ainda. E tem jogado relativamente bem. Vou assistir o Napoli esse final de semana para fazer um café quase que especial sobre Napoli para vocês na segunda-feira. Vou falar de outros jogos também, mas vou tocar mais no Napoli na segunda-feira, antes do confronto. Então, acho que o Napoli tem mais capacidade de passar sem jogar bem pela fragilidade defensiva do Barcelona e o poder de fogo dos dois atacantes do Napoli do que o Barça. Então, para mim, está 60-40 para os italianos nesse momento. Alexis Rivas M. As falas do Deco sobre a filosofia do Barça pode deixá-lo na corda bamba com a torcida? Pode. Para quem não viu, saiu uma entrevista do Deco à revista Sol Nascente, em Portugal, se eu não estou enganado, falando que precisava romper com um modelo, que tinha que achar um novo rumo, alguma coisa assim, sabe, que era um modelo esgotado. O Xavi foi pego de surpresa na entrevista, porque nem tinha saído a matéria completa ainda, mas já tinha saído esse trecho, e perguntaram isso pro Xavi, que ficou sem entender, porque o Deco me transmite outra coisa e tal, o Xavi ficou meio descolocado. No dia seguinte, o jornalista que escreveu a matéria falou que ele reduziu ali uma fala, que ele que tirou aquelas conclusões, não que o Deco falou daquele jeito. Eu achei a explicação meio mais ou menos, tá? Achei que a explicação não foi tão boa, até porque eu li a matéria e é um jornalista que veio, que é amigo do Deco, que passou aqui alguns dias com ele, que foi assistir jogo com o Deco no palco presidencial aqui do Barcelona e tal. É um jornalista amigo do Deco desde os tempos de Deco jogador ainda em Portugal. Então eu tenho a sensação de que ele ficou com esta imagem, que o Deco passou para ele essa imagem de que o modelo, de que o DNA, de que isso não dá mais, e que ele colocou isso na matéria e que como pegou mal, ele voltou atrás. Sensação. A versão oficial é de que ele mudou as palavras, que ele interpretou as palavras do Deco daquele jeito e escreveu de um jeito que ele não deveria ter escrito. E sim, assim, com a torcida pegou mal, porque aqui em Barcelona você não pode tocar nisso. É um clube que você não pode tocar no estilo. O estilo não se toca aqui. Então é uma coisa que está acima de qualquer discussão, pelo menos entre os torcedores. Se daqui a pouco a diretoria tiver essa discussão e entender que um técnico para romper com o estilo seja o melhor caminho, vamos ver como que isso vai ser aceito. Mas aqui gostam muito do Xavi, muito. Então sentem que o Xavi nunca foi muito protegido por essa diretoria, que o Xavi queria jogadores e essa diretoria sempre deu outros. Saída do Jorge Cruyff e do Matteo Alemany, que eram pessoas muito próximas ao Xavi, e o Deco assumindo, também entendem de que houve um distanciamento entre Xavi e diretoria. O Xavi sempre enaltece que tem uma relação muito boa com o Deco, e o Deco também sempre fala isso. A lista de relacionados lá para Antuérpia, que o Barcelona já estava classificado, e que o Xavi não queria levar Gundogan e Lewandowski, que teve que levar, e que começaram jogando, e que ainda assim o time perdeu, também, enfim, aqui as pessoas não estão muito satisfeitas com as atitudes do Deco de não proteger o Xavi e também com essa fala dele. Então, eu acho que o Deco está passando por um momento difícil aqui em relação à opinião pública. Outra coisa é que o trabalho lá dentro dele não deve ser um dos mais fáceis de tentar manejar um clube sem dinheiro. Mas em relação à opinião pública aqui, todos esses acontecimentos que eu mencionei para vocês, sempre o Deco fica meio olhado de lado pelos torcedores. Sensação que eu tenho por aqui. Acho que a última agora é a última. Professor João, você bebe bebida alcoólica toda semana?
Cara, é possível que toda semana, algum dia eu beba. Essa semana eu nem lembro se eu bebi algum dia. Tô tentando lembrar o que eu fiz essa semana e não tô conseguindo. Domingo eu saí pra almoçar com um amigo meu, tomamos, mas assim, o Barcelona jogava à noite, então eu tomei 2 cervejas no almoço. E acho que foi só durante toda a semana o que eu tomei. Então, assim, às vezes eu tomo quase nada. Então, eu tomo só isso, igual, eu tenho uma garrafa de vinho que tá aqui em casa há um tempão, que tá aqui fechada porque eu não tomo sozinho, só tomo socialmente. Então, quase toda semana. Essa semana, se for ver de domingo pra cá, 5, 6 dias, nada. E antes disso também, acho que eu tinha tomado com o João Venturi, que veio aqui fazer cobertura de Daniel Alves, o repórter da SBT, e veio um dia aqui em casa, a gente ficou conversando e bebendo, que isso foi na terça-feira passada. Então, nas últimas 2 semanas, eu tomei 2 dias e um pouquinho só. Às vezes sim, às vezes não. O certo é que é sexta-feira. Então, se tem um dia pra beber pra toda semana, é agora. Aumentar o seu estoque de bebida ingerida durante toda a semana. Já falei da ressaca que vai te trazer depois, porque é álcool sendo de boa qualidade ou não, e depois ter que conviver com isso a semana inteira. Sexta-feira tá aí pós-carnaval para que vocês desafiem Los Hermanos. Eu quero que vocês façam como o Chorão fez e desafiem Los Hermanos e diga, nem todo carnaval tem seu fim e se recusem a que o carnaval tenha chegado no seu final. Que vocês vivam esse final de semana tal qual um médico frustrado querendo ser um escritor, completamente perdido nas suas palavras e nas suas decisões. Acordem depois na segunda-feira como um garoto de 16 anos, sem saber o seu futuro. É o que eu espero de vocês, juntando aqui vários personagens desse Beckler Responde de hoje. Vai aproveitar o final de semana, meu povo, bebendo ou não bebendo. Bebendo é legal também. E sem beber tem gente que consegue aproveitar muito bem, sem ingerir nada. Também pode ser uma. Agora, vai aproveitar o final de semana. Semana que vem tem Barcelona na Champions. O meu público aqui basicamente é torcedor do Barcelona. Muito dele é torcedor do Barcelona. Então, assim, bebe para comemorar esse final de semana, porque a gente não sabe se no próximo vai poder beber para comemorar. Então, comemora antes. Sai com seus amigos, brinda. Fala, tá brindando o quê? Falou, Beckler que mandou. É porque tem Champions. E aí vocês vão ser felizes no final de semana, porque todo mundo merece, depois do carnaval, um final de semana normal. Normal. E você vai sair, você vai chegar em casa às 5h30 da manhã, você vai acordar no outro dia e falar assim, o que aconteceu com a minha roupa? Onde foi que eu pisei? E você vai ver que tem marcas de pegadas de sapato na sua roupa e você vai falar, na verdade foram outras pessoas que pisaram em mim. E tudo bem. Aí você vai chegar na cozinha, vai ter uma pera comida, você não vai entender o que aconteceu, mas você chegou em casa com larica de pera. Quem é que tem larica de pera? Comeu pera e depois foi deitar, roupa completamente amassada, acordou no outro dia um pouco ensanguentado, mas tá tudo certo. Você aproveitou o final de semana. É o que eu espero pra vocês, porque é o que eu farei. Então, um beijo pra vocês, bom final de semana, faça favor de aproveitar, meu povinho. E amanhã tem vídeo aqui pra falar de Celta de Vigo e Barcelona. Vai ser um jogo muito difícil e eu acho que vai ser 2-1 e eu só não sei pra quem. Mas eu acho que não vai terminar empate e que os dois times vão marcar. Beijo, meu povo, tchau!